Oi, pessoal, tá aqui com o nosso querido Jurandir, né, aqui no acampamento, um herói que fez organização de monte de passeata na Avenida Paulista, e agora ele tá em vias de ser preso pela PF de Alta Juliana. Então eu vim aqui, que eu sou muito amiga dele, eu acredito muito nele, um coração realmente puro, ligado a Deus. E eu tô pedindo para ele passar uma mensagem pro povo brasileiro, vocês de todo o local do Brasil, porque ele é um exemplo de um brasileiro que está dando a vida para lutar por a gente, né? Eu acho que realmente é uma pessoa incorruptível. Então, Jurandir, fala aí a tua mensagem. Jurandir. Meu tic-tac, né, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jurandir Alencar. Eu fui preso em 2 de maio pelaquela manifestação na frente da casa do ministro, né? E de lá para cá, a gente vem sentindo que a perseguição política tem crescido. Se tem crescido é porque o que a gente está fazendo está correto. Ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto, né? Então isso é um ditado muito antigo, mas é um ditado muito verdadeiro. E eu estou aqui com essa garota aqui que vem aqui me visitar de vez em quando, justamente no intuito de falar para vocês. A Polícia Federal decretou, através de uma juíza, né, do processo federal, né, que o meu processo já está em escala federal. Não posso falar detalhes a respeito do processo, também não convém aqui agora isso, tá? Mas o que eu quero alertar para vocês, eu estou dando a cara a tapa, eu estou pondo a minha vida em risco. E eu tenho mais pessoas que estão comigo aqui no acampamento MCOP, né? Que é esse acampamento aqui que você pode ver você pode ver esse logo aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, Deus, Pátria e Família, tá? Que nós estamos sediados aqui ao lado da Alesp, trabalhando em prol do Brasil. E essas pessoas que estão junto comigo aqui, eles também estão dispostos a lutar pela pátria. Nós não temos pretensões políticas, nós não temos pretensões financeiras, como alguns grupos que a gente já viu por aí, e a nossa luta é pelas nossas próximas gerações. Todo mundo está fazendo um ativismo de WhatsApp, fazendo um ativismo de rede social, e isso já deu, já não funciona mais. Tem que vir para a rua. Em 1964, as pessoas vieram para a rua e funcionou. Nós, naquela época, não tínhamos um histórico a respeito do comunismo para evitar com que as nossas instituições de educação, cultura, arte, jornalismo e as empresas os prestadores de serviços essenciais fossem aparelhados. Portanto, lá naquela época não foi um erro dos militares, foi uma falta de conhecimento que nós adquirimos. E hoje nós vimos, e de lá, de 85 para cá, quando Figueiredo falou e Ernesto Geisel também falou a respeito, daqui a 30 anos vocês vão ter saudades das coisas que nós, do militarismo tomando conta do país, né? Passaram-se um pouquinho mais do que 30, foram 40 anos, né? Mas aí nós tivemos uma diferença nesse período. Nós fomos omissos em muitas coisas, mesmo tendo participado dos Caras Pintadas em 92, mesmo tendo participado do Fora Dilma em 2016, tá? Mesmo a gente tendo participado de manifestações que foram pelo menos umas 30 manifestações, aproximadamente 30 manifestações na Avenida Paulista esse ano, e em outras capitais, em outros estados, em outras cidades. Mas isso não foi suficiente, porque a quantidade de gente não foi suficiente.
Porque se o povo tivesse vindo para a rua como o presidente falou, como o presidente pediu, nada disso estaria acontecendo. Eu quero remeter vocês ao pensamento da Bíblia. Lá tem uma parábola onde diz que os mornos serão devorados. Por quê? Tem uma parábolazinha que normalmente eu conto, que eu falo a respeito disso, né? Tinha um cara que subiu no muro, estava em cima do muro, de um lado tinha os anjos, do outro lado tinha o diabo. E aí os anjos gritando, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá. Aí chegou um cara do lado do diabo e falou, mas escuta, você não vai falar nada para motivar esse cara a vir pro seu lado? Não, pra quê? Só o fato dele estar em cima do muro, ele já é meu. E esse já é meu, que é do diabo, é o que nós fizemos durante esses últimos 40 anos, aonde o grancismo foi colocando devagarinho a relativização das palavras. E com essa relativização das palavras, ele foi tomando o nosso espaço, a nossa cultura, os nossos respeitos aos pais, aos professores. Ele foi tomando todos os nossos verdadeiros espaços que poderíamos fazer a diferença e nós aceitamos calados. Aonde é que vocês querem chegar? Qual é o futuro que vocês querem para os seus filhos, seus netos? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que se vocês continuarem de braços cruzados, com a China comprando todas as nossas empresas aqui no estado de São Paulo e ainda em outros países, em outros estados, com esses governadores macunados, junto com o judiciário que está aparelhado em todo o país, não é só no Supremo, em todo o país, vocês já imaginaram o que vai acontecer? Vocês não têm ideia. E eu vejo porque muitas vezes eu converso com as pessoas que vêm aqui de outros estados e elas não têm noção. Eu recebi pessoas aqui no acampamento de outros países que amam mais o Brasil do que a maioria de vocês. Amam muito mais o Brasil do que a maioria de vocês. E eu falo isso sem medo. Faço sem medo por quê? Porque essas pessoas foram ensinadas a questão cultural de amar a própria terra. E eles chegam aqui, eles veem a riqueza que nós temos aqui e o comodismo que está do outro lado das pessoas que estão na nossa terra. Se nós não nos mexermos, as coisas não vão acontecer. Você tem que sair de trás, da frente do celular e ir para a rua. Nós agora, a partir das 9 horas da manhã da próxima quarta-feira, eu estou sendo preso novamente por causa da movimentação na casa do ministro aqui, que foi top stream da internet no dia 2 de maio. Né? Porque o presidente havia feito a nomeação do Ramage para a chefia da Polícia Federal e aí algum camarada que interviu de maneira aleatória, de maneira escabrosa sobre a decisão do presidente, na interferência entre poderes, mandou nos prender, mandou o presidente não fazer a nomeação. Em consequência disso, 2 dias depois, nós fomos para uma manifestação na frente da residência dessa pessoa e aí nós fomos presos porque eu fui preso com outras pessoas. Nós fomos impedidos de exercer o artigo 5º da Constituição, que é o nosso livre-arbítrio em falar, em expressar a nossa opinião. Eu não posso entrar em detalhes em relação ao processo,
mas eu posso entrar em detalhes que eu fiquei 48 dias preso dentro de uma cela. E dali para cá, depois do habeas corpus, eu fiquei com uma medida cautelar preso aqui no acampamento. Porque aqui é meu domicílio e residência. Porque eu, como ex-empresário, autônomo, perdi tudo que tinha. Eu perdi a minha casa, que foi invadida no período que eu estava preso. A minha empresa foi invadida no período que eu estava preso. E ambas foram simplesmente depredadas e retirado tudo que tinha de valor lá dentro. Eles pensaram que com isso eles iriam inibir a minha luta. Mas aqui, da mesma forma com que a gente bate no pão para o pão crescer, para fazer o pão sovado, e não estou querendo me arrogar de prepotência, mas da mesma forma com que o presidente, desde o dia que ele decidiu ser candidato, ele vem apanhando, eu estou disposto, como patriota que sou, a lutar pela minha pátria, pelos meus filhos, pelas minhas próximas gerações e, em consequência disso, também pelas suas próximas gerações. Só que sozinho eu não faço nada. Sozinho nós não fazemos nada. Ou vocês saem da condição de se vitimar e ficar fazendo um ativismo de celular, ou as coisas não vão dar certo. Vocês têm ideia do que é o globalismo, do que é a nova ordem? Então eu vou contar um segredo para vocês. A nova ordem começou quando existia o bloco da União Soviética contra a China, contra os Estados Unidos na Guerra Fria. Lá foi implantado a nova ordem. E a gente chama de nova ordem hoje porque nova é um nome. Porque continuou a mesma coisa, lutando e aparelhando os estados. Eles simplesmente mudaram o esquema de lutar com armas para tomar o poder pela força, para tomar o poder pelas instituições públicas e pela educação. E aí o que aconteceu com todas as pessoas? Nós vimos acontecer. O Muro de Berlim foi simplesmente um momento onde que o comunismo se espalhou pelo mundo todo, ao invés dele ser liberto com a queda do Muro de Berlim. Então, gente, nós precisamos que vocês saiam do ostracismo, que vocês saiam do ativismo de celular e venham para lutar. Porque a fome vai bater tanto na esquerda quanto vai bater na direita. Nós estamos fazendo um trabalho e nós precisamos manter vivo esse trabalho. Se eles estão me prendendo, é porque nesse momento nós estamos incomodando. Mas só nós incomodarmos não basta. Vocês têm a obrigação, pelas suas próximas gerações, pelo país, pelos nossos símbolos pátrios, pela família, pela família. Sim, as próximas gerações são as famílias, né? De manter esse acampamento vivo. Nós fomos o primeiro acampamento a ser instalado no país, pró-Bolsonaro, contra o Dória, e o primeiro acampamento conservador. Nós estamos em meio à revolução conservadora de 2030, porque nós estamos reescrevendo, nós estamos escrevendo a história do Brasil, que está lutando novamente, como em 64, como em 32, como em 45, contra o comunismo. E vocês estão adormecidos. O que eu peço, acordem, porque se vocês não acordarem, será tarde demais. Nós temos um nível na sociedade
aonde as pessoas mais pobres não estão nem aí com a coisa do jeito que vai indo e não tem noção política. Nós temos aí a classe alta que está junto do poder de uma certa forma e está usufruindo e ganhando dinheiro com essa miséria que está acontecendo. E nós temos um governador que está usando exatamente o decálogo de Lenin para poder implantar a pobreza no país, e agora já tem um lockdown novo para poder sair aqui em São Paulo, tá? E aí vocês vão perder os seus empregos, brigar em casa entre marido e mulher e filhos, porque é o que eles querem, trazer a classe média à pobreza, para que aí eles possam dominar. Aí eles vão poder apresentar para vocês a solução. Não é interessante ver que nós temos um governador que ele colocou a necessidade de um lockdown, usar máscara, né, para tirar a identidade das pessoas, para colocar as pessoas em submissão. E isso a gente pode se remeter aos muçulmanos, que eles usam a burca com as mulheres para que as mulheres sejam submissas. E hoje eles usam a cuequinha do Dória na sua cara. Aí você tem que ver se você está colocando o lado da frente ou o lado de trás. Mas não deixa de ser a cuequinha do Dória na sua cara, tá? Para poder fazer com que você seja submisso. É o sapo que está dentro de uma panela, dentro d'água e no fogo. Só que você ligou o fogo agora. Ele está começando a entrar em ebulição. Esse sapo vai ser fervido. Você vai ser fervido por se manter morno e se manter inerte, se manter sem uma posição. Eu estou dando a minha vida pelos meus filhos, pela minha pátria, porque em 1977 eu jurei defender a minha pátria. Enquanto os meus olhos conseguirem mover um mouse de computador, eu serei ativista e estarei lutando pela minha pátria. Eu só tenho um jeito de me calar, só tem um jeito de me parar. E isso daí pouco importa, desde que o resultado para os meus filhos e meus netos e as minhas próximas gerações seja conseguido. Eu já clamei várias vezes aqui, você precisa sair de trás do ativismo de celular. O resto é com você. A minha parte eu estou fazendo. Vou ser preso de novo, mas até então, até agora, eu não tive nenhum, fora as ameaças de morte, eu não tive nenhum osso quebrado. Entendeu? E isso não me põe medo. O que põe medo é eu ser escravo do comunismo por culpa sua, da sua omissão. E enquanto eu estiver vivo, eu tiver forças de mover os meus olhos, com os meus olhos mover uma tela de computador, um mouse de computador, eu estarei fazendo alguma coisa. Um dia você vai se lembrar disso. Não se arrependa de ficar em cima do muro, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Imagina. A gente está te acompanhando muito lá, esperamos que você seja solto logo, tá? Eu conversei muito com o Jurandir agora, ele é um touro de Fortaleza, ele vai conseguir enfrentar esse momento, tá? Essa mensagem que ele está passando realmente é para a gente poder refletir no exemplo dele, a nossa pureza patriota, de poder salvar a nossa pátria, para não acontecer com o Brasil o que está acontecendo, o que já aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo no Chile e na Argentina. A gente sabe que a gente tem um presidente que está trabalhando pelo bem, junto com o Guedes, com a ministra Tereza Cristina, para o Brasil não cair economicamente. Mas e eu trabalho muito no meu Face para poder todo mundo sempre elevar espiritualmente e se unir a Deus para poder abençoar aqui a cidade de São Paulo e o Brasil.
o nosso amigo vai ter muita oração também. Mas peçam ao Espírito Santo para ter força de patriotismo, para ele poder orientar vocês o que vocês devem fazer para se libertar dessa prisão de greminismo, essa prisão cultural, para vocês terem o fogo de Deus, o Espírito Santo, como eu acredito que o meu amigo Jurandir tem, para a gente poder salvar a nossa pátria, porque todos sabem que o Brasil é a era de ouro da humanidade, que a gente vai ajudar a salvar a nossa nação e ao planeta inteiro. Trump vai vencer e a gente está nesse caminho e a gente vai conseguir combater o globalismo no mundo inteiro. Deus abençoe a nossa pátria, Deus abençoe a todos os brasileiros, Deus abençoe o planeta Terra inteiro, com o amor, a força, o poder e a luz do Espírito Santo. Amém. Amém.